Olá, tudo bem? No De Bem com Você de hoje a conversa é sobre veganismo e alimentação orgânica, um universo cheio de possibilidades, escolhas conscientes e muito sabor. Para ajudar a gente com esse tema, receba a nutricionista vegetariana e esportiva Isabela Bernardi. Tudo bem, Isabela? Tudo e com você, Gi? Tudo ótimo, muito obrigada, aceitou o nosso convite. Imagina, é um prazer. Ai, prazer é todo nosso. E claro, né, reforçando o nosso compromisso sempre com acessibilidade, quem leva as informações desse De Bem com Você, tá aqui ó, do meu ladinho a Ana Furtado em mais esse programa. Muito obrigada, Ana. Vamos lá. Isabela, para a gente começar, explica para a gente, por favor, o que é exatamente o veganismo e quais são os pilares desse estilo de vida? Como você mesmo já falou, o veganismo a gente trata como um estilo de vida. E aí, a pessoa que escolhe se alimentar dessa forma faz uma dieta vegetariana estrita. Mas os pilares do veganismo, a gente tem 3 embasamentos muito fortes, que seria a causa animal, então não sofrimento animal, a sustentabilidade e também a saúde. Ah, perfeito. E como que eu posso diferenciar um cardápio vegano de um vegetariano? Porque muitas vezes a gente esbarra nessas duas questões, né? Sim, e a gente fala, na verdade, como um cardápio vegano para realmente facilitar, porque, como eu utilizei, os termos para alimentação é sempre vegetariano. Então, a gente classificaria em vegetariano estrito, que seria o vegano, o ovo-lacto, vegetariano, e o lacto-vegetariano. Então, para a gente diferenciar e facilitar, a gente fala que o cardápio vegano é aquele que exclui totalmente carne e derivados de produto animal. Perfeito. E os outros dois? Os outros dois, o ovo-lacto é a pessoa que ainda consome ovo e leite, e o lacto é quem consome só leite e derivados. Ah, perfeito. E no programa também a gente quer abordar essas questões dos produtos orgânicos, né? São aqueles produtos... Define melhor a produção de produtos orgânicos ou os produtos orgânicos. É possível fazer uma alimentação só à base de produtos orgânicos mesmo? Eu consideraria bem difícil, porque além de ser difícil você encontrar esses tipos de alimento, né, com facilidade, também o custo desses alimentos orgânicos, eles acabam encarecendo. Para a gente classificar um alimento como orgânico, é um alimento que ele é totalmente sem nenhum tipo de uso de agrotóxico. Ah, perfeito. Isa, e quais são os principais benefícios desse tipo de estilo de vida, né? Já que você falou, não posso nem falar alimentação, desse estilo de vida, quando as pessoas adotam esse estilo de vida, de uma alimentação somente com produtos orgânicos, né? Pelo menos grande parte, porque igual você falou, não é possível 100% muitas vezes, mas grande parte dos produtos orgânicos e uma alimentação vegana, vegetariana, enfim. Quais são os benefícios para o nosso organismo? Para o nosso organismo, a gente vai estar excluindo, então, o colesterol, que pode vir através dos alimentos derivados de animais, né? Então, uma alimentação vegana, a gente não tem nenhum tipo de colesterol vindo da nossa alimentação, isso é um super benefício, não vai mexer nas nossas partes de exames bioquímicos, então traz mais saúde. O consumo de gordura saturada, que também está aí correlacionado com correlações de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aterosclerose, né, que é quando entope as veias com gordura e tudo mais. A alimentação vegana, ela tem muito menos disso. A gente ainda vai encontrar um pouco de gordura saturada quando a gente tem alguns tipos de alimentos talvez industrializados ou algum tipo de gordura boa que você consome, que vai ter um pouquinho de gordura saturada. Mas se a gente for pensar na alimentação vegana, a gente está falando de frutas, vegetais, cereais e leguminosas, que são os feijões. Então, é uma alimentação muito saudável. Ah, bacana. Mas é uma alimentação também que gera muitas dúvidas, né? E alguns mitos. Quais são os principais equívocos, assim, que você recebe ou que você escuta no seu dia a dia? Olha, bem antigamente, se a gente for falar lá dos anos 2000, a gente pode até ter uma correlação que seja verdadeira aí, porque naquela época não tinha muito conhecimento sobre, né? E também as pessoas diziam muito sobre, a pessoa vai ficar deficiente de muitos nutrientes, ela vai ficar anêmica e tudo mais. Pálida, não vai ter força, não vai ter energia, porque realmente lá no passado era muito limitado o tipo de alimentação. Então as pessoas realmente viviam à base de macarrão e batata frita.
Hoje a gente tem muita possibilidade para a gente, né? E através do próprio conhecimento a gente sabe que as fontes de proteína para pessoas veganas vão ser os feijões, as leguminosas. Então a gente já tem muita segurança para trabalhar isso e também pensar na parte proteica, que é o auge do momento, né? A gente está nessa fase de geração proteína. Sim. E essa também é uma coisa que a gente escuta bastante no mundo vegano sobre talvez ser vegano não comer proteína suficiente. Tá certo. E para quem quer começar, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho, a gente tem até um projeto da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a Segunda Sem Carne. Então, seria aos pouquinhos mesmo, a gente reduzindo, tirando a carne do prato, substituindo por mais arroz com feijão, que é um alimento que a gente, no Brasil, é a base da nossa alimentação. Então, a gente realmente não tem erro para fazer isso. E a variedade de feijão também, né, enorme. Dá para um dia consome feijão, mas feijão preto, carioca, enfim. Um grão de bico, vários. uma lentilha, feijão vermelho, que a gente quase não escuta falar. É verdade. Nossa, dá para substituir aí e começar essa transição de uma maneira muito mais tranquila e saudável, né? Olha só, gente, quando a gente entende melhor, tudo fica muito mais leve, não é verdade? E muito mais perto da nossa rotina. Depois do intervalo, você vai conferir uma reportagem. A gente sai aqui do estúdio para conhecer uma variedade enorme de produtos orgânicos, que são tão saborosos quanto qualquer outro tipo de alimentação. Então fica por aí que a gente já volta. Estamos de volta e agora a gente confere uma reportagem do Rafael Ramos com imagem do Luiz Fernando Madonna, que foram explorar de perto o universo dos produtos veganos e orgânicos, cheio de cores, sabores e boas surpresas. Doutora, vamos ver o que anda movimentando esse universo? Vamos. Oi, Gi, tudo bem? Olha, muito interessante o programa de hoje, veganismo. E para a gente entender melhor esse universo, né, como está o mercado aqui em São José dos Campos, eu estou em uma loja especializada e quem vai bater um papo com a gente é o Adilan Outeiro, diretor dessa empresa. Adilan, fala pra gente, né, como é que está o mercado de veganismo aqui em São José. O veganismo virou realmente uma onda aí que veio para ficar, né? Hoje a gente tem diversos produtos que atendem a essa classificação, né? Desde pães, bolos, salgados, até produtos de suplementação aí de nutrição esportiva, como whey, né? Então, os clientes gostam muito, é um contingente muito grande. Às vezes as pessoas não são veganas, mas consomem produtos veganos também, que hoje nós temos uma linha completa, inclusive com queijos, requeijões e outros produtos dessa natureza, laticínios, que também são veganos, né? Ou seja, para suprir toda a necessidade de uma família vegana. O mercado evoluiu muito, a indústria evoluiu muito. Se anos atrás comer um produto vegano muitas vezes não era uma experiência saborosa, hoje em dia a situação mudou, né? Então a indústria evoluiu e hoje em dia realmente o sabor passa a ser bastante próximo do produto convencional não vegano. Segundo uma recente pesquisa do Datafolha, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, cerca de 7% da população brasileira declara-se vegana, o que representa aproximadamente 14,7 milhões de pessoas. Esses números ajudam a explicar por que uma loja com um mix variado de pães de queijo, pizzas veganas, entre outros produtos, consegue atrair não apenas pessoas veganas convictas, mas também quem busca opções mais saudáveis, conscientes e sustentáveis. Eu faço acompanhamento médico e de um tempo para aqui eu fui mudando meus hábitos e fui ajustando. E foi consideravelmente muito grande o resultado. Minha glicemia baixou, todas essas coisas, foi excelente. Eu uso dia a dia, geralmente usamos produtos naturais que elas vendem aqui,
a whey protein, a gente coloca farinha de beterraba. A nutricionista dele falou que seria importante que a introdução dos alimentos fossem orgânicos. Para quê? Para que até os 2 anos, que é um desenvolvimento muito importante da criança, ele pudesse estar consumindo esses alimentos que não tem agrotóxico. Então eu tento, não é sempre, mas sempre que eu posso, comprar alimentos orgânicos para que ele possa fazer esse consumo. Eu uso muito grãos, né? Sementes, a granola, a aveia, vários produtos. Que delícia, hein? Ver tantas variedades. Olha só, a gente pensa que vegano é só salada e tofu, né? Eu comentei aqui com a Isa, mas tem sabor, tem cor, tem um mundo de possibilidades. Isa, quais são os alimentos que são considerados fundamentais ou essenciais nesse tipo de dieta? A gente precisa estar com um prato, né? Quando a gente fala de um prato vegano adequado, a gente vai estar dividindo esse prato nas leguminosas, como eu já falei, nos cereais, que seriam arroz, aveia, quinoa, milho, e também a parte de legumes, saladas, porque é a partir daí que a gente vai ter mais acesso aos micronutrientes, então as vitaminas e minerais. Perfeito. E como fazer essa transição de uma maneira mais tranquila, né? Porque muitas pessoas, de repente, elas escolhem, né? Eu quero agora, a partir de hoje, eu não vou mais consumir, eu sou vegana. Mas uma pessoa que consumiu, de repente, carne a vida inteira, é possível fazer essa transição, mas como tornar essa transição mais leve? Isso vai depender de cada pessoa mesmo, então é muito individual. Mas de uma forma mais fácil é realmente começar a excluir alimentos que você já não tem tanta necessidade de consumir. Então, normalmente as pessoas começam retirando a carne vermelha, depois passa ali pelo frango, depois vai tentando retirar os ovos e os derivados, os laticínios são os últimos que as pessoas vão, ali que tem uma dificuldade um pouquinho maior de ser retirado. Por isso que é importante sempre procurar um nutricionista, até para ver também como que estão ali os exames, né? Antes de começar a fazer qualquer tipo de dieta. Mas eu começo com esse estilo de vida, vale fazer um check-up antes? Com certeza. É bom a gente ter até um tipo de exame, né? Para ter um comparativo, como foi falado aqui na entrevista. É muito comum a gente ter esses exames bioquímicos reduzindo esses parâmetros. Ah, perfeito. E existe uma idade mínima? Porque a gente acompanhou ali na reportagem um bebezinho que está na introdução alimentar e a pediatra aconselhou, olha, começa com produtos mais naturais, orgânicos ou, né, veganos, mas enfim, existe uma idade ideal para começar ou não tem essa limitação? Foi uma felicidade muito grande para a gente desse mundo do vegetarianismo que em setembro de 2022 a gente teve um parecer técnico do nosso Conselho Federal de Nutricionistas, trazendo a segurança da escolha alimentar do vegetarianismo para todas as fases da vida. Então, a gente pode aí estar desde a gestação, bebê, crianças, adolescentes e adultos e até idosos consumindo sem nenhum tipo de risco. Olha que incrível. E também nós conversamos aqui nos bastidores e você falou a questão dos atletas, né? Que as pessoas às vezes pensam assim, eu sou um atleta de grande rendimento ou um atleta amador e eu não posso ser vegano porque vai me faltar força, vai me faltar vitaminas, enfim. Mas você falou que não, dá para... Inclusive você atende alguns atletas nesse sentido. Sim. É muito comum porque, na realidade, como também foi dito na nossa entrevista que passou aqui, esse mercado cresceu muito, então as possibilidades elas aumentaram muito. Então, uma pessoa que quer se tornar vegana e é um atleta de alto rendimento que a gente espera que essa pessoa tenha um consumo maior, proteico, né, para satisfazer ali as necessidades dele, a gente tem a proteína vegetal que entra como estratégia para esse tipo de alimentação. Isa, e quem quer começar? Qual que é o melhor caminho? Começa pela feira ou já começa logo lá no supermercado, naquela parte voltada para a alimentação vegana? A feira é nosso lugar primordial. É o ponto de partida. Exatamente. Porque lá a gente vai estar ali com todas as cores necessárias, todas as vitaminas e minerais sendo abastecidas, né? Para depois a gente complementar com os supermercados, que seriam os cereais e as leguminosas. E aí a gente já tem o prato perfeito. Ai, que ótimo. E fica muito mais fácil se
procurar uma nutricionista e pegar as dicas da maneira correta, que deve ser sempre, né? Muito bom. Olha só, gente, nós vamos agora para mais uma pequena pausa e no próximo bloco vamos falar sobre cuidados, suplementação e o passo a passo para fazer a transição com segurança e tranquilidade. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Fica aí. Chegamos ao nosso último bloco do De Bem Com Você de hoje, conversando sobre veganismo e alimentação orgânica com a nutricionista Isabela Bernardi. Agora o foco é planejamento, cuidados e escolhas conscientes. Isa, como que a gente começa fazendo essas escolhas? Assim, nós sabemos que muitas desculpas, às vezes, a minha vida é muito corrida, mas dá um exemplo de um café da manhã, um almoço e um jantar com base na alimentação vegana. Com base na alimentação vegana, a gente poderia... Não tem muito segredo, tá? A gente vai fazer pequenas substituições e é muito do que a maioria das pessoas tem em casa. Então, se a pessoa gosta de comer um pãozinho, vamos colocar ali um tofu, igual você já tinha trazido. Ele é uma opção muito estratégica, bem proteica também, porque ele é derivado da soja. Então, já dá aquela saciedade para essa refeição. Colocar uma fruta também, com uma aveia, para a gente dar uma baixada na glicemia. Indo para o almoço, aquele prato perfeito que eu já expliquei. Então, uma fonte de cereal, seja um arroz, uma quinoa, fonte de leguminosas, que vai ser o feijão, grão de bico, proteína de soja e um prato recheado de legumes e verduras. É muito importante também pensar numa alimentação vegana que a nossa absorção do ferro encontrado nos vegetais, a gente coloca sempre uma fruta rica em vitamina C junto com essa refeição. Então, a gente consegue absorver com muito mais facilidade esse ferro. Ai, que bacana. E o lanchinho da tarde e a janta? Olha, eu quero a refeição completa. Lanche da tarde, eu sempre gosto de deixar uma fonte também rica em cálcio. Não tem como muito fugir, mas eu acho bem interessante da gente ter o leite vegetal fortificado com cálcio em casa. Fazer mesmo uma vitamina, também utilizando outras sementes, uma outra fruta aí para o nosso dia. Mais aveia, se quiser, também fica um shake bem legal. Ai, que bacana. E no jantar? Jantar também, se a pessoa gostar de fazer aquela alimentação típica, almoço e jantar da mesma forma, ou então voltar de novo para um lanche natural, fazer um hamburguinho. As pessoas gostam muito de ter umas receitas estratégicas em casa, né? Então, hamburguinho de grão de bico, hamburguinho de soja, você coloca no pão, passa um requeijão de castanha ali com bastante salada, fica uma delícia também. Olha, saboroso e nutritivo, né? E você contou, a gente conversando aqui nos bastidores, que você começou nesse... É um estilo de vida, mais do que só pensar em uma alimentação, um estilo de vida, na época da faculdade. E muitos adolescentes, quando eles começam a conversar, ou às vezes por influência de algum amigo, porque acha mais saudável aquela alimentação, resolve entrar nesse estilo de vida. Mas aí como aconselhar os pais, os familiares ali, para entender esse desejo do jovem e até ajudar esse jovem também, que muitas vezes na casa dele não tem ninguém com esse estilo de vida e ele quer seguir, ou um adulto, enfim, qualquer pessoa, né? Sim, eu acho muito importante a gente sempre ter um profissional auxiliando, profissional nutricionista auxiliando nessa demanda, porque se a pessoa for só realmente excluindo coisas da alimentação, pode ficar um pouquinho mais limitada. Então, às vezes, o pai, se esse adolescente for um pouco mais novo, em acompanhamento de uma consulta para receber todas as informações essenciais mesmo. Ai, perfeito. Não tem desculpa, não tem correria. E olha só, gente, já que falamos em rotina, nós temos um quadro especial agora com algumas dicas da Isabela sobre trocas que fazem toda a diferença. A diferença é enorme. E não é só na alimentação, não. É na qualidade de vida como um todo. Inclusive, essas dicas eu peguei lá no seu Instagram, viu, Isabela? Matheus, por favor, coloca aqui pra gente. Olha lá. Usar copos descartáveis toda vez que for beber água, a gente não usa. Na verdade, a gente substituir esses copos por uma garrafa, Isabela. O que essa substituição proporciona? A gente está vendo ali que é uma maneira de diminuir principalmente o uso dos descartáveis, né? Ajudar o meio ambiente, mas ajuda também na ingestão de água? Com certeza. Se você sai de casa já com a sua própria garrafinha, é muito mais fácil de você achar um bebedouro e preencher aquela água caso ela já tenha acabado, né? Do que
Então, já que eu não estou com uma garrafa, eu vou esperar passar num supermercado, passar num posto, e aí já passaram algumas horas, você não bebeu nem um gole de água. É verdade, a água é fundamental. Como nutricionista, né, vocês defendem bastante essa questão. Matheus, vamos para a próxima tela, por favor. Olha lá. Nossa, consumir doces em grandes quantidades em um único dia. Aí você sugere a gente inserir aí um docinho na alimentação de forma planejada e estratégica. Me explica, por favor. Preciso dessa dica. O pessoal gosta muito de, até pensando final de ano ou início de ano, né, que a gente quer retirar várias coisas para fazer diferente e a gente acaba pensando numa restrição. Eu gosto muito de doce, vou retirar ele completamente da minha vida. Isso aí vai 1 semana, 2 ali com bastante resistência, mas a hora que você não aguentar mais, você vai lá comprar uma barra inteira e vai comer ela completa, né, de uma vez só. Então, a estratégia seria, assim, a gente ter esse docinho, já que a pessoa tem esse interesse, já que ela é prazeroso para ela, por que não ter esse doce em menor quantidade do que se restringir totalmente e acabar comendo uma grande quantidade depois? Perfeito, tem mais dicas aqui. Olha lá, essa eu achei muito bacana. Ao invés da gente deixar as frutas à mostra sem higienizar, já deixar cortadinha ali, preparadinha na geladeira. Facilita muito a nossa vida também, né? Com certeza. Quem nunca foi na feira, deixou tudo guardado na geladeira e simplesmente a fruta estragou porque você não relou nela. Então, deixar cortada, fazer essa higienização é muito mais estratégico, que não vai ter erro também de você querer fazer na hora que está saindo de casa, já não vai ter tempo e vai arranjar uma desculpa. É verdade. Congelar, inclusive, né? Dá super certo. Dá. Nesses dias quentes, né? Vamos lá para a próxima dica. Lá. Comprar aquele suplemento. Algumas pessoas têm essa opção de comprar o suplemento, mas o melhor é readequar a alimentação antes de suplementar. O quanto que a gente vê de novos suplementos sendo lançados, às vezes você nem sabe para que serve aquilo e só pelo fato de ter um marketing ali por trás, você fica achando que é necessário ter aquele tipo de suplementação. Mas às vezes o essencial mesmo a gente vai encontrar na alimentação completa, na alimentação variável, colorida, então às vezes o suplemento nem vai ser necessário. Balanceada, perfeito. Agora vamos para a próxima dica. Momentos de tela antes de dormir. Então, na verdade, o uso excessivo de tela ele prejudica o nosso dia inteiro. Mas falando aqui em qualidade de vida, né? A gente cuida da alimentação o dia inteiro, mas na hora do sono tem que tomar cuidado também. Troca por hábitos que auxiliem na higiene do sono. Fala um pouquinho sobre esses hábitos. Então, a qualidade do sono ela é essencial para a gente se recuperar, realmente ter um descanso pleno, né? Então, se a gente conseguir aí ir deitar sem estar com o celular por perto, aquele ambiente mais escuro, às vezes até um tampão de olho ajuda bastante para você ter esse sono restaurador, conseguir começar a sua rotina novamente no outro dia. Perfeito. Acho que tem mais uma tela, Matheus, por favor. Perfeita. Muitas pessoas acham que devem treinar aí 5 vezes por semana durante pouquíssimo tempo. Mas aí eu peguei uma dica sua que, na verdade, se a gente conseguir treinar 3 vezes de maneira mais consistente, também o efeito vai ser bacana, né? Exatamente. E é muito disso de conseguir trazer essa constância, esse equilíbrio para a nossa vida. Também você coloca aquela meta de que vai começar a treinar 5 vezes na semana para emagrecer. Aí você faz isso por 2 semanas e daqui a pouco já não tem mais tempo para isso. Então é mais fácil a gente trabalhar com pequenas metas e conseguir levar isso por muito tempo e aí com certeza ter esses resultados acontecendo do que fazer por um curto período de tempo excessivamente e acabar não dando conta de dar continuidade. Muito bom. Dicas maravilhosas, né, gente? Como são boas essas dicas. Isabela, muito obrigada pela sua participação no programa hoje, foi ótimo. Eu que agradeço, Gi, foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigada também a você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais de Bem com Você. Até lá, cuide bem de você com carinho e propósito. E continue com a gente por meio das nossas redes sociais. Sempre faço convite para você, o endereço está facinho, aparecendo aqui, na tela da sua TV, @TV Câmara SJC. Até a próxima!